Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um trecho de uma aula de um dos meus cursos, onde eu ensino aos alunos como que funciona o package.json no detalhe, a sua relação com o NPM, né, e como tirar o máximo proveito dessas duas características aí do Node.js. Então, se você ainda não se sente confortável com as seções do package.json, com os comandos do NPM, né, e a relação de um com o outro, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai lhe ajudar a finalmente entender esses conceitos. Então, fica comigo aí que vai ser bem legal. Como é que eu digo que esse projeto aqui, ele é um projeto Node, certo? Eu digo isso, né, criando um arquivo package.json, que eu poderia criar na mão, né, do zero, mas geralmente a gente faz isso através do npm init. O npm init, ele tem um modo interativo, né, que eu dou um npm init enter, vou respondendo as perguntas, e ele tem o atalho "-y", em que ele já me dá um default para todas as configurações. Abrindo esse package.json, o que ele me cria aqui? Tá? Uma das coisas que eu quero fazer com vocês é dissecar algumas informações que tem no package.json. Algumas das informações que tem aqui, elas são importantes caso eu venha publicar esse meu projeto no NPM. Né? Então, quem ainda não fez isso, né, você pode pegar um projeto seu e publicar ele no NPM, torná-lo público, por exemplo, para qualquer pessoa poder instalar ele como uma dependência de outro projeto. Tá? Você pode fazer isso. Você pode também pagar o NPM, né, a versão paga, para que você tenha os seus projetos privados também, quer dizer, só a sua empresa, por exemplo, pode utilizar os pacotes criados por vocês. Tá? Então, isso falando rapidamente de algumas opções do NPM. Então, tem algumas opções do package.json que elas são explicitamente direcionadas para essa publicação no NPM. Por exemplo, o name do meu pacote, né, eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, mas se eu publicar, este name vai ser o nome do meu pacote lá no NPM. Então ele se torna um pouco mais delicado, certo? Se eu for publicar. Se eu não for publicar, eu posso colocar qualquer coisa aqui que não vai causar um grande impacto aqui localmente. Outras seções também que impactam muito publicação, né? A versão, certo? O Node, né, o NPM, na verdade, ele recomenda o uso de Semantic Versioning, que é esse versionamento com 3 números, certo? Então, o que são esses 3 números aqui? O número mais à direita é o número do meu patch, então são bugs fixes, são minor fixes, né, pequenos ajustes de código, pequenas refatorações, que não implicam em mudança de funcionamento e não causam nenhum tipo de quebra com compatibilidade com outras versões. Tá? Então é bem bug fixes, correções pontuais, coisas pequenas. O número do meio, tá, é o minor version. O minor version é o quê? É adição de funcionalidades, coisas novas, certo? Mas que também não quebram compatibilidade, elas dão novos poderes no pacote de vocês ou na aplicação de vocês. E o último número, né, o mais da esquerda, né, o último considerando da direita para a esquerda, é o major version. Né? Então, a versão maior. Aqui é quando eu tenho uma mudança drástica, certo? Que causa, muito provavelmente, uma quebra de compatibilidade com outras versões, ou mudou muito funcionalidades já existentes, né? Não é coisas pontuais, tá? São coisas realmente mais grosseiras, mudanças maiores, mais expressivas na aplicação, geralmente quebrando compatibilidade com versões anteriores. Tá? Esse é o modelo que a gente chama, né, de Semantic Versioning ou SEMVer. Tá? A mesma coisa. Essa seção de main, ela é o quê? Ela indica qual é o arquivo que vai ser executado quando eu der um require ou um import nesse meu pacote. Então, quando a gente faz lá import Sequelize from Sequelize, como é que, né, o Node sabe qual dos N arquivos do pacote Sequelize ele tem que retornar, né, ele tem que dar um module.exports, né, quando eu dou um import. É através dessa diretiva main aqui, certo? Então aqui na main eu digo qual é o arquivo, né, inicial, o entry point do meu pacote. Caso alguém no futuro venha dar um import, um require nele, qual é o arquivo que vai ser devolvido para essa pessoa.
Tá? Então você pode ter um monte de arquivos no seu pacote, né, mas você tem que ter um que é o principal, que carrega todos os demais ali e faz a aplicação, né, funcionar, né, faz o pacote dar o seu start. Depois a gente entra em scripts, que eu quero entrar em mais detalhes, eu vou pular aqui por enquanto. Tá? Note que a maioria delas, né, a gente acaba não usando muito no dia a dia, a menos que você venha publicar o seu pacote NPM. E aí você vai querer usar elas, né, para ficar bonitinha a sua página NPM lá com todas as informações corretamente. Mas entrando aqui em mais detalhes, né, do package.json. Quando a gente entra na seção de scripts, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, e apesar da gente já estar utilizando aqui nas nossas aulas alguns scripts, pelo que eu notei, algumas pessoas ainda não entenderam exatamente como funciona ou como tirar proveito dessa seção. Tá? Então, por isso que vale aqui uma revisão da seção de scripts. Essa seção de scripts, ela é opcional, certo? Na verdade, todas as seções do package.json são opcionais. Por que ela é opcional? Porque eu posso executar a minha aplicação indo lá no terminal, né, e dando um node e o caminho do meu arquivo que executa a aplicação. Certo? Eu posso fazer isso sem problema nenhum, né, vai funcionar. No entanto, a seção scripts me permite que eu tenha scripts pré-configurados para que mais facilmente eu possa estar executando, estar compilando, estar testando, rodando scripts da minha aplicação. Mais do que isso, em ambientes de CI, CD, né, com pipeline de deploy, pipeline de testes, etc., geralmente é esperado que você tenha alguns scripts que são padrões, né, do Node, certo? Então é nesses scripts padrões mais comuns que eu quero me apegar aqui. Mas você pode criar script para qualquer coisa, beleza? Como é que funciona aqui a seção de scripts? Primeiro, alguns scripts, eles são, vamos dizer assim, esperados que você venha a criar. Apesar de não serem obrigatórios, eles são meio que default de todos os projetos, que são o script de start e o script de teste. O que eu faço com o script de start? O script de start, ele serve para eu subir a minha aplicação. Geralmente ele é utilizado para subir a aplicação em modo de produção. Tá? É modo de só sobe a aplicação. Geralmente você não vai querer fazer um monte de coisas nele, certo? Então espera-se muitas vezes que a sua aplicação, por exemplo, já esteja preparada para subir, né, para rodar. Você só vai rodar o npm start e ela vai subir. Você não vai fazer muita coisa diferente do que, por exemplo, um node caminho do arquivo, ou no caso nosso aqui com TypeScript, né, um ts node caminho do arquivo, certo? Então aqui está o caminho do nosso arquivo, né? ./dist, /countService, /src e tal. Beleza? Aqui está passando alguns parâmetros a mais, né? Porque precisa ali carregar variáveis de ambiente, precisa ali registrar alguns caminhos de configuração. Tá? Mas geralmente o start, ele vai ter alguma coisa nessa linha aqui, só a execução. Eu rodaria apenas npm start. Então eu digo npm roda, né, o script de start deste projeto. Ele vai procurar no package.json deste projeto um script chamado start, certo? Que é o nome padrão já do Node, e vai executar esta linha de comando aqui. Então, o que ele faz, na verdade, é te dar um atalho para esta linha aqui. Imagina, em vez de eu escrever essa linha toda no terminal, eu escrevo npm start e ele roda essa linha aqui, certo? O teste, eu vou ter uma linha de comando para rodar, né, os testes da minha aplicação. Então, aqui no caso, como a gente está usando Jest no curso, né, a gente está criando os testes automatizados com Jest, eu poderia rodar um comando Jest aqui, ou se eu quisesse, por exemplo, que esse projeto rodasse apenas um arquivo específico, eu poderia rodar jest accounts.test.ts, por exemplo. Ele rodaria apenas este arquivo, certo? Para executar o script de teste, né, eu rodaria aqui npm test, e ele executaria aquela linha ali que está configurada no package.json. Por que eu digo que esses dois aqui eles são já padrões? Né? Porque eu só rodo npm e o nome deles. Qualquer outro script, né, talvez tenha algum outro que eu não lembre agora de cabeça, mas qualquer outro script que você invente da sua cabeça, né, que você acredite que você precise, que você queira criar, etc., você vai rodar com npm run e o nome do script. Tá? Então, o start e o test, você roda eles direto, npm start e npm test. Agora, se eu quiser, por exemplo, criar um script só para compilar o meu projeto, né, então a gente tem aqui um exemplo, um compile. Então eu crio aqui, a gente está usando o TypeScript aqui no curso. Então eu quero rodar um TSC, né,
e depois rodar aqui né, o servidor. Ou eu poderia rodar o TSC e também rodar um CP, né, um comando para copiar um arquivo de outro lugar, e também rodar um mkdir. Eu posso usar os dois ex-comerciais para encadear comandos, certo? Eu rodo um comando, e depois eu rodo outro comando, e depois eu rodo outro comando. Tá? Qualquer comando que funcionaria no seu terminal funciona aqui. Então, se eu quiser criar esse script de compile, por exemplo, e eu quiser executar ele, né, eu teria que dar um npm run compile. O mesmo se eu quiser criar um script para subir em modo dev a minha aplicação, npm run dev. E daí vocês podem pensar, tá, mas qual seria a diferença de dar um npm start para um npm run dev? Né? Por que eu teria formas diferentes de executar minha aplicação? Em ambiente dev, você vai querer, por exemplo, executar a sua aplicação com um nodemon, por exemplo, ela ficar sempre, né, ressuscitando. Você vai querer executar a sua aplicação daqui a pouco com variáveis de ambiente diferentes, né? Ou você vai querer daqui a pouco copiar algum arquivo. Enfim, tem várias coisinhas que você pode ter diferente no seu ambiente dev, no seu ambiente prod, que pode ser útil você ter um script específico para start e um script específico para run dev. Então, que é o caso nosso aqui, certo? Em dev a gente roda com nodemon, por exemplo, que é uma coisa que em produção a gente não usa o nodemon, né? A gente está usando uma outra solução, né, para fazer essa questão de sempre rodando, tá? Beleza? Aqui, curiosamente, né, o nosso dev, ele acaba também chamando o compile, tá? Então, a gente acaba encadeando. Eu posso rodar só o compile, mas se eu rodar o dev, eu também rodo o compile, né, junto, certo? Então, notem como a gente passou aqui, ó, a gente dá um -- exec para ele executar um outro script ainda, né, e daí ele vai disparar o compile aqui também. Para quem for publicar pacotes, publicar repositório, deixar público no GitHub, né, quiser compartilhar projetos open source, etc., minha recomendação, sempre tenha o start para subir, né, o teste para testar, né, e o dev para subir como dev. Então isso é bem padrão, né? Eu quando pego, não só eu, né, mas é geral, quando a gente pega um projeto do zero, é bem comum a gente dar um npm install para instalar a dependência e depois dar um npm start para subir a aplicação. E se você não tem o script de npm start configurado, você vai exigir que a pessoa tenha que descobrir como é que ela inicializa a sua aplicação, certo? Por qual arquivo que ela começa. Talvez você tenha um index na raiz, seja bem fácil, mas às vezes não é um index na raiz que inicia a aplicação. Tá? Então é importante você deixar sempre configurado no seu projeto um start, um teste, se você tem testes, que a gente recomenda que você tenha, e geralmente é interessante ter um dev também, para poder rodar como modo de dev, tá bom? Beleza, falamos de sessão de scripts, agora eu quero entrar numa outra sessão, né, que essa aqui também dá bastante pano para manga, que é de dependências, que na verdade são duas sessões. Tá? A gente tem uma sessão de dependências, que é a default, tá? A sessão de dependências padrão, ela se chama dependence, e eu tenho uma outra sessão, que é a sessão de dev dependencies, que são dependências exclusivas do ambiente de desenvolvimento ou do ambiente de testes, qualquer ambiente antes de produção. Tá? Então, dependência a gente entende que é o quê? Tudo que é necessário para rodar a nossa aplicação. Dev dependencies a gente entende que tudo que é necessário, né, ou, na verdade, tudo que é útil para desenvolver a aplicação. Então, se é algo que eu não preciso para rodar a aplicação em produção, né, fica em Dev Dependency. Né? Tudo que é opcional em produção fica em Dev Dependency. E daí entra algumas coisas que vale a gente reforçar aqui com relação à instalação de dependências. Tá? Primeiro ponto, o npm install, ou npm i, que é o atalho. Tá? Por padrão, tá? Já tem alguns anos isso, mas por padrão, se eu der um npm i, certo? E o nome de um pacote, por exemplo, Express, o Node vai baixar este pacote, vai baixar todas as dependências deste pacote e vai salvar em dependencies. Então, ele já vai salvar automaticamente para a gente. Isso no passado não era assim. Então, vocês vão ver na internet ainda alguns tutoriais falando para usar "-s" maiúsculo ou -- save, alguma coisa do tipo. Tá? Isso não precisa mais, tem alguns anos já. Então, npm i express já baixa o pacote, baixa as dependências do pacote
e já salva no package.json. Ele já criou a sessão para mim e já salvou. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se não existia, a primeira vez que eu instalar um pacote, vai gerar também um arquivo package-lock.json, que eu já falo dele na sequência. Tá? Mas eu quero ficar aqui um pouquinho no package.json ainda. Se eu quiser instalar um pacote global na minha máquina, né, eu vou usar npmi-g, né, e o nome do pacote. Por exemplo, TypeScript, por exemplo. Então aqui eu estou dizendo, instala, não neste projeto, mas de maneira global, né, este pacote aqui. Geralmente a gente faz isso para pacotes que são utilitários de linha de comando, certo? A gente não faz isso para uma dependência como o Express, por exemplo, não faz sentido nenhum, não façam isso. Tá? Funciona? Funciona, mas causa um monte de confusão. Geralmente a gente faz isso para algum utilitário de linha de comando, um Express Generator, um TypeScript, alguma coisa assim. Você tem que ter permissão elevada para fazer esse comando aqui. Tá? Se você estiver rodando um usuário que não tem permissão de escrita lá na pasta de dependências globais, não vai permitir, não vai funcionar, certo? E se eu quiser instalar um pacote como dependência de desenvolvimento, eu vou usar o --save-dev ou -d maiúsculo. Eu sou bem dos atalhos, tá? Eu costumo usar o -d maiúsculo. E daí você coloca, por exemplo, o Jest. O Jest ele é uma dependência para testes. Em produção, eu não vou rodar testes. Então, é uma dependência de desenvolvimento. Eu não preciso dela para executar minha aplicação em produção. Notem uma coisa importante, memorizem isso. Tá? Eu tenho aqui a dependência do Express e a dependência do Jest. Só que Express e Jest possuem as suas próprias dependências. Notem que eu não tenho essa informação aqui. Tá? Isso vai ser útil depois quando a gente falar do package lock. Tá? Porque aqui eu não tenho as subdependências deles. Quando alguém baixa esse meu projeto repositório, eu nunca faço o commit de Node Modules. Né? Imagina que a Node Modules é gigantesca, eu não faço commit disso, certo? Então eu vou ter aqui no meu projeto um git ignore na raiz, certo? E nesse git ignore eu boto a Node Modules, né, que é para não commitar ela, né, no meu projeto, certo? Alguém que baixa o meu repositório vai baixar sem a Node Module. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa vai ter que fazer quando ela clonar o meu repositório? Ela vai ter que vir na pasta, na raiz, e dar um npmi. Quando ela dá um npmi, né, um npm install, o que o Node faz? O que o npm faz? Ele vai lá no package.json, ele olha as dependências que eu tenho, todas elas, certo? Todas elas, atenção nisso. Para cada dependência, ele vai baixar a dependência, né, e as suas subdependências com base nas regras que estão escritas no package-lock.json. Então, ele usa o package.json para descobrir quais dependências, e se existir um package lock, isso é importante, né, que se não existir ele não vai usar, tá? Se existir um package lock, ele vai vir aqui, vai procurar, por exemplo, o Express, né, e vai ver, opa, Express, eu tenho que baixar 4.17.1 e as subdependências, que são essas aqui, com estas versões. Beleza? Então, quando a gente fala de árvore de dependências, né, que é essa estrutura aqui que a gente está falando do package lock, tá? Isso aqui é a árvore de dependências, eu preencho um gap que lá atrás o Node tinha, né, porque às vezes eu baixava eu estava trabalhando com um pacote aqui na minha máquina, né, que tinha suas subdependências em algumas versões, e quando eu ia instalar em produção, fazer deploy em produção, eu dava um npm install lá, baixava com outras dependências e a coisa desandava, não funcionava do mesmo jeito que na minha máquina. Tá? Então, para resolver isso, se criou esse package lock, tá? Que ele não é obrigatório, mas altamente recomendável. Tá? O Node ele funciona sem ele, beleza? Mas ele é altamente recomendável, que é para fazer esses controles, principalmente das subdependências. Tá? Porque o controle da dependência principal, a do Express, eu posso resolver aqui mesmo. Tá? Se eu colocar 4.17.1, é somente essa versão e pronto. Tá? O problema é as subdependências. Beleza? Isso dá um bom gancho para a gente falar novamente do semantic versioning, né, do sem ver. Por quê? Se eu tenho esse circunflexo aqui antes da versão, eu estou dizendo que eu aceito a versão 4. qualquer coisa.
Tá? Eu estou abrindo mão desses outros dois números aqui da minha versão. Tá? É a mesma coisa que eu colocar isso aqui, 4.x. Tá? É 4 ponto qualquer coisa. Tá? Esse circunflexo diz isso. Então, ou seja, é a versão 4 com quaisquer funcionalidades em diante. Se eu quero blindar as funcionalidades também, eu posso usar o till. Aqui eu estou dizendo o quê? É 4.17 com qualquer versão de bug fixes. Quando a gente fala qualquer, a gente está querendo dizer a mais recente de preferência, né? Então o npm install vai baixar mais recente. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, 4.17.x. Então eu loco, né, na 4.17 e me dá a mais atual aí dos bug fixes e tudo mais. Tá? E se eu quiser, por algum motivo insano, né, a mais recente versão, não me importa qual seja, né, isso é um risco tremendo em produção, tá? Não façam isso em produção, eu boto só um X aqui, ou só um asterisco. Isso aqui vai dizer, quando eu rodar o npm install, vai dizer, cara, me traz aí o Express mais novo que tu tiver. Só que a gente sabe que isso pode gerar problemas, né? Se você tem uma aplicação legada, né, com uma versão, foi construída com a versão, sei lá, 3 do Express, e daí instala uma 4, pode quebrar um monte de coisa na aplicação. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? O mais comum é o circunflexo, né, que mantém a major version, mas permite, né, receber as atualizações de features e de bug fixes. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Né? Notem que isso também se aplica ao package lock. Se eu olhar aqui no package lock, ó, eu tenho aqui as versões, e algumas dessas versões ó, aceitam bug fixes, por exemplo. Tá? Ó, aceitam bug fixes. A maioria vai estar, várias vão estar chumbadas, né? Então, por exemplo, esse QS aqui é 6.7.0 sempre, não aceita outra. A maioria, tem várias que aceitam os bug fixes, e raramente vocês vão encontrar aceitando features novas. Tá? Raramente vocês vão aceitar, porque geralmente features novas pode gerar algum descompasso também, alguma quebra entre as versões. Beleza? Recentemente, foi feita uma modificação no npm que, se eu instalar um pacote novo no package.json, automaticamente ele já bota no package lock, e se eu atualizar um pacote no package.json, né, automaticamente ele também atualiza no package lock. Tá? Isso é uma mudança recente, tá? Então fica aí o alerta que no passado o package lock ele era imutável, tá? Ele ficava bloqueado e já era. Agora não. Então, se você quiser atualizar as versões dos seus pacotes, tá? Você pode rodar no terminal um npm update. O npm update ele vai bater no seu package.json e conforme as regras de versionamento que vocês definiram, certo? Então aqui eu estou dizendo que a regra é, né, 2 ponto qualquer coisa, aqui eu estou dizendo que a regra é 4 ponto qualquer coisa, conforme essa regra, ele vai procurar no npm as versões mais recentes disso. Tá? Se a minha regra, se eu quiser forçar um update tipo cru, geralzão, uma estratégia é excluir todas as dependências e instalá-las de novo. Outra estratégia é vir aqui, né, e colocar um asterisco, né, e dar um npm, apagar node modules, dar um npm install de novo, vai instalar todas do zero, ou dar um npm update, também vai instalar elas, vai atualizar elas novamente também, tá, se elas não estiverem atualizadas. Beleza? Importante ressaltar que o npm update também atualiza o package lock, tá? Se houver divergências. Um outro ponto, né? Que é uma coisa que a gente até não comentou no curso, que vale comentar agora. Quando eu vou fazer deploy em produção, certo? Se eu instalar com npm i, eu vou instalar todas as dependências. Tá? Dependencies e de dev dependencies também. Se eu quero instalar as dependências somente de dependencies, da seção dependencies, sem teste, sem TypeScript, essas paradas, eu rodo com -- production. Então, se eu rodar npm i -- production, ele vai instalar só o que está na seção dependencies. Então, eu vou ter uma instalação mais limpa e mais rápida para a produção. Outra alternativa é, o npm install entende que, por padrão, se eu tiver uma variável node_env setada como production, ele vai baixar automaticamente só a seção dependencies. E tem uma outra dica, que essa aqui não é tão comum, tá? Mas pode ser bem útil para vocês, que é o npm CI.
comando npm CI, o que ele faz? Ele apaga Node Modules, certo? Ele faz uma instalação zerada, ele apaga Node Modules, ele baixa somente as dependências de produção, e se eu tiver, e ele faz isso somente com as regras do package lock, certo? Ele ignora o package JSON, ele vai lá no package lock direto, se não existir ele reclama, ele não roda. Ele vai no package lock, instala tudo como manda o package lock, tintim por tintim. E se tiver alguma divergência do package lock com o package JSON, ele também não roda, ele te xinga. Então esse cara aqui, ele é muito usado para pipelines automatizados de deploy. Por isso que o nome dele é CI, né, de Continuous Integration. Tá? Então ele é para quê? Para que você tenha sempre uma instalação limpa e fiel a como deve ser em produção. Então ele pega o seu package lock, instala ele à risca, com Node Module zerado em produção. Aí serve para isso, né, para gerar a versão de produção. Beleza? E aí, curtiu a aula? Na descrição do vídeo você encontra mais referências para se aprofundar nesses assuntos, bem como os links dos meus livros e dos meus cursos. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, você também pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Ah, antes de sair, se você puder, clica aí no like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho e ajudar outros devs também a entenderem melhor como funciona nessa tecnologia que é o Node.js. Tá bom? Então um abraço e até a próxima. Valeu!